Galera, beleza? Esse daqui é o vídeo 2, vamos continuar então falando sobre o serviço social, e eu quero falar sobre o serviço social e o neoliberalismo agora. Eu falei um pouco no vídeo passado sobre o neoliberalismo. Dentro do neoliberalismo tem um posicionamento que confunde muita gente, tá? O neoliberalismo, ele tem um pensamento dentro dele, ele englobou dentro dele um grupo que é a burguesia, a esquerda pequeno-burguesa. O que é uma esquerda pequeno-burguesa? É uma esquerda, de fato, uma esquerda que se contrapõe à direita, que hoje se diz aquele governo neoliberal. Nós temos uma esquerda que se contrapõe a esse governo, só que é uma esquerda pequeno-burguesa. O que é essa questão pequeno-burguesa? Eles são pequenos burgueses, pequenos comerciantes, e se você quer saber o que é um burguês, o que é um burgo, vai na playlist de história que eu estou falando sobre isso. Então, eles, na verdade, não têm uma prioridade de luta, a militância deles não é pelo socialismo. A militância pequeno-burguesa é por melhor condições desse grupo pequeno-burguês, que visa o quê? O seu desenvolvimento, crescimento no comércio, espaço de atividade comercial no país. Então, ele não está lutando pelo socialismo, tá certo? Inclusive, ele parte para o direcionamento neoliberal total, certo? O que é esse neoliberalismo? Neoliberalismo é a forma em que o governo, junto com o Estado privado, certo? Com as indústrias, as empresas privadas, vão administrar o país, administrar a coisa pública, administrar o desenvolvimento nacional, integrados. Qual é o grande problema? O grande problema é que é dado um grande poder ao mercado. E o mercado não funciona sozinho. E o mercado gera um sistema de exploração do trabalhador. E a gente vai falar mais sobre isso também. Então o sistema neoliberal, ele rompe com a democracia. O sistema neoliberal, ele rompe com a igualdade. O sistema neoliberal, ele trabalha em cima da exploração do trabalhador. O sistema neoliberal trabalha para o acúmulo de riqueza, que é a mais-valia. Ele não foca na melhor distribuição do bem socialmente produzido. Então ele é um sistema que desgasta a vida do trabalhador, que desgasta a vida daquele mais pobre, que desgasta a vida daquele que não faz parte da burguesia. E ele desgasta a vida da burguesia também. E ele faz um desmonte no país, porque isso não gera, o sistema neoliberal não gera equilíbrio nem econômico, nem social, nem político. Ele é um veneno. E é um veneno que a curto prazo faz mal. Bom, vamos lá. Beleza. Então a gente sabe então o que é esse neoliberalismo, tá? E não adianta você ficar querendo filosofar. Ah não, porque o neoliberalismo, se você for ver, você tem que entender uma coisa. Temas acadêmicos, debates acadêmicos, eles vão por um caminho. A militância política vai por outro. Né? Quando a gente fala que o Marx era um militante político, nós estamos falando que os seus escritos eles são direcionados à prática. Quando o Marx compila o seu material, esse material, como ele diz aqui, ele é uma doutrina de caminho até a libertação do proletariado. Então, quer dizer, na verdade, você não lê para ficar debatendo, fumando charutos, tomando café com intelectuais. O Marx fala, vocês têm que lutar por uma internacional, juntar os trabalhadores, para que os trabalhadores entendam que eles têm um problema em comum, que eles não estão, eles estão sendo explorados, eles precisam lutar por um lugar de domínio, por um lugar de representatividade, para que eles possam então trazer uma igualdade no bem socialmente produzido, para que ele consiga lutar contra essa exploração do capitalismo. Então, quando você tem essas pontuações marxistas, você está indo contra o projeto neoliberal. E o serviço social, como ele usou como base de ação, como base ideológica moral, o marxismo, então você precisa saber que ele tem essa visão marxista. Como eu disse no outro vídeo, a visão marxista ela é integral. Então, esqueça essa coisa de ficar debatendo. O Marx falou, é isso, então é isso que tem que lutar. Por quê? Porque o Marx ele não fala isso de graça. Ele faz uma série de análises, ele estuda a vida toda, vendo na prática como essas ações se executam, como é que elas acontecem,
Quais são os caminhos? Então, quando Marx escreve e fala para você assim, olha, é o seguinte, a gente tem que fazer isso, porque pelas minhas análises, pelos meus estudos, pelos meus debates, eu compreendi que a sociedade funciona dessa forma, então nós temos que agir dessa forma. Quando ele fala isso, o mínimo que você tem que fazer, se você tem essa doutrina marxista enquanto profissional, que tem que ter essa doutrina, o mínimo que você tem que fazer é agir dentro dessa doutrina. O mínimo. O mínimo. Eu estudo serviço social, a base é marxista, o mínimo eu tenho que conhecer Marx. Por quê? Porque senão o sistema neoliberal, ele tem mecanismos que te envolvem. E eu vou falar pra você, é de um veneno sinistro, é assim, ó. Você vê esse monte de grupos das minorias fazendo aquele monte de algazarra, brigando pelo seu espaço de representatividade na sociedade. É positivo? É positivo. Só que a direita neoliberal, quando é menos conservadora, ela apoia muitos desses grupos. Tá bom, mas qual é o problema? Você tem que lutar sim pelo espaço, porque o Brasil tem, assim como no mundo todo, sofreu várias repressões históricas, os índios, os negros, os homossexuais e várias outras minorias, as mulheres. Você tem que ganhar um espaço sim político para essas pessoas de representatividade. Tá, Udinei, mas isso é muito legal. Qual é o problema? O problema é quando isso é o foco, porque o foco não é esse. Diz pra mim, o grupo de mulheres, elas vão fazer uma conquista, essa conquista vai durar até quando e como? Porque entra um governo, sai governo, muda o projeto social, muda o projeto econômico, todos os seus ganhos, todas as conquistas vão por água abaixo por causa da agenda de um governo. Então, será que realmente essa vitória foi uma vitória de fato? Eu vou falar sobre essa questão da luta de fato, quando eu fizer um vídeo sobre o TCC que eu e minha esposa fizemos. Foi sobre isso a nossa crítica. Quer dizer, será que essa vitória que você acha que você está tendo foi de fato? Porque é o seguinte, se você está vibrando com vitórias aí e troca o governo, essas vitórias vão água abaixo, então não foi vitória nenhuma. O trabalhador ganhou 10, só que quando o governo muda, ele perde os 10 e perde mais 10, está devendo agora. E aí? É vitória mesmo, de fato? É uma vitória social da democracia? É estável, é permanente? Não é. Marx vai te dar as ferramentas para entender isso. Então o neoliberalismo te traz essa visão. Parece que é legal, nossa, estamos lutando pela minoria. Mas esse não é o problema. A minoria também faz parte do proletariado. A minoria também faz parte dos trabalhadores. A minoria vai lutar pela minoria, mas ela só vai ser uma minoria vitoriosa enquanto ela for uma minoria que tenha consciência do socialismo, que tenha consciência da igualdade, da democracia, que ela tenha um espaço público para ser preenchido, que ela tenha um espaço de dominação para ser preenchido, que ela tenha um espaço dito na Constituição, que é o seguinte, o poder emana do povo. O povo não é só os LGBTs, o povo não é só os negros, o povo não são só as mulheres. O povo são todos esses grupos juntos que sofrem uma opressão maior do que a opressão da minoria, que é a opressão do capital sobre os trabalhadores. Aí você luta por direitos iguais das mulheres. Olha que engraçado, aí a mulher luta pelos direitos iguais. Eu quero receber a mesma coisa do meu marido. Ela recebe a mesma coisa do meu marido. Só que o marido dela está sendo explorado. O marido dela está recebendo 1/3 do que ele poderia receber, porque ele está sendo explorado. E está sendo tirado do salário dele um número exorbitante do que ele poderia conquistar. Aí essa mulher vai entrar na mesma faixa que ele. Ela vai ser explorada agora que nem ele. Ela já era muito explorada, agora ela vai ser menos explorada. Só que ela continua sendo explorada. Eu pergunto pra você, isso foi vitória? Aonde que isso foi vitória em algum lugar? Aonde que isso foi uma vitória de fato social? Não foi. Então, o problema não é esse. Esse é o problema mais abaixo. O problema maior que tem que ser combatido é o sistema neoliberal de domínio capitalista que denigre, que escraviza o trabalhador. Esse é o problema. Então, essa visão de, não, lutar pelas minorias é muito legal. Só que esse não é o problema central. Esse problema de que as minorias é fundamental, é o problema central, é um problema alarmado pela direita, pelo neoliberalismo, para tirar o seu foco. Porque você trava uma luta social de barricadas em várias pontas. E essas pontas recebem conquistas individuais, aonde não, elas são transitórias. Muda o governo e destrói as conquistas. Então o que você adianta? O
que adianta? Quer dizer, existe uma ideologia formada, existe um processo estrutural político formado para se combater essa questão principal. E isso é usado a doutrina marxista, os escritos de Marx, o direcionamento político de Marx e Engels. E aí você vai para Trotsky, você vai para Gramsci, os autores que vão desenvolver isso. Então, que vão tentar aplicar isso, né? Então, quer dizer, você tem um processo neoliberal que te engana se você não souber qual é a ideia socialista de fato. Qual o seu posicionamento? O que você tem que fazer? Quais são os posicionamentos que Marx coloca que você, como classe explorada, tem que fazer? E você vai e faz. Certo? Então, quer dizer, o serviço social hoje, ele cai nesse bueiro. Por quê? Ele cai nessa dinâmica ideológica da esquerda, que desvia do foco principal. Ele cai nessa dinâmica porque o serviço social caiu em uma maldição, que é lutar por pequenas conquistas, né? Quer dizer, o neoliberalismo e o liberalismo, ele conseguiu sugar tanto, redirecionar tanto o pensamento, que agora se luta por pequenas conquistas. Aí abre uma ONG e fica todo mundo feliz. Aí abre um concurso público para 20 vagas de assistente social, fica todo mundo feliz. Só que tá feliz por quê? Esses assistentes sociais, eles estão lutando pelo neoliberalismo. Esses alunos que estão se formando, 90% deles não tem ideia. 90% deles saem votando no PMDB. Então, assim, é uma coisa muito louca. Não adianta nada você ocupar um espaço falso na sociedade de militância. Então, estamos falando aqui do neoliberalismo, do serviço social que começa a se prestar como um órgão para o neoliberalismo sem perceber, e muitas vezes sabendo que está militando para essa ideologia, a falta de conhecimento e de estrutura marxista nas faculdades e universidades, para que os estudantes tenham isso como uma base sólida, e agora eles não têm o marxismo e estão sugados para o neoliberalismo. Certo? Bom. Beleza. Então, emendando aqui, vamos falar agora sobre a formação acadêmica. E esse é o problema, porque a formação acadêmica, ela dá um espaço muito pequeno a isso. Ela dá um espaço muito pequeno à compreensão do que é o Marx. A gente fica lendo na formação acadêmica os comentários, os comentaristas de Marx, não, porque o fulano escreveu sobre Marx. Se a assistência social ela pegou Marx, o aluno não tem que estudar, em primeiro momento, os comentaristas. Eles têm que estudar diretamente da fonte que é o Marx. Marx não é difícil de entender. Ele tem pontuações complexas? Sim, mas um professor consegue explicar de uma forma muito bem explicada e razoável. É preciso aplicar Marx dentro da faculdade da universidade. 2 semestres, pelo menos, muitas aulas, muitas horas. Quantos alunos que se formam em serviço social sabem quais são as prioridades marxistas do socialismo? Quase nenhum. A culpa é do aluno? Não. A culpa é da estrutura acadêmica que não dá isso para o aluno. Não vislumbra, nem vislumbra para que ele tenha... Se ele não tem esse interesse de militância pessoal, um incentivo de fora, esquece, meu amigo, esquece. Ele vai ficar debatendo aqui, ó. Ah, não, vamos ficar debatendo Carvalho, vamos ficar debatendo Agostetti, não sei o quê, José Paulo Neto. Vai ficar debatendo. Só que aí você esquece do foco principal, que é o marxismo, que foi adotado como a doutrina principal. Então, quer dizer, na verdade, você vai se afastando e você vai fragilizando a tua postura profissional de ação de militância. Certo? Então a formação acadêmica, primeiro, os profissionais têm que ter essa noção. A ideia da ideologia não é você se afastar da ideologia de uma forma acadêmica, né? É sim, ao contrário, você tem que fazer o percurso ao contrário. Você tem que tentar arrochar, você tem que tentar ser mais conservador com essas ideias o máximo possível. Quanto mais você for para a raiz da ideia, mais segurança você tem nessa ideia.
O teu núcleo comparativo com a realidade fica muito melhor. A atuação como militância fica muito melhor. Como eu disse nas minorias, você está lutando pela minoria, só que você não sabe qual é o maior problema opressivo. Você entendeu o meu exemplo? A mulher recebe o mesmo que o homem, agora continua sendo 2 explorados. E ela, como venceu, agora acha que está tudo bem. E ela acaba a militância dela nessa área. Então, quer dizer, olha a cabeça. Então, quer dizer, a academia, a universidade precisa focar nisso. Sem medo, os professores que se dizem militantes precisam focar nisso. Eu tive pouquíssimos professores que foram militantes de verdade e falavam muito de Marx. A única que eu lembro que falava sem dó, falava direto e brigava com a sala era a professora Flaviana. Que assim, palmas para elas, que foi a professora Zica. Por quê? Porque o principal é o foco. Você não milita nas suas atividades sem o Marx, você não milita de uma forma correta. Você leva o serviço social para outro lado. Você leva os resultados para o outro lado. Você constrói uma agenda de conquistas transitória que pode acabar por causa de agenda de outros governos. Certo? Então essa formação acadêmica, do lado do profissional e do lado do estudante, ela tem que ter esse foco. E fica essa dica. Vai atrás do Marx, vê palestras no YouTube, conversa com o professor. Professor, faz roda de conversa, traz os pontos de Marx. Quais são as doutrinas marxistas? O que é o Marx? Olha, o Marx não é um filósofo de gabinete, ele é um ativista político. Isso que ele está falando é para aplicar na prática. Quer dizer, fala do materialismo alemão, fala do idealismo hegeliano, por que mudou essa ideia, qual era o problema. Trabalha isso. As pessoas precisam vislumbrar como é que um aluno de serviço social vai poder avaliar uma ação política, um ato político, de uma forma a se direcionar ao socialismo se ele não conhece o Marx minimamente. Ele vai ser engolido por qualquer ideologia que bater no sentimento, ou então, a minha necessidade social agora é essa. Aí ele vai misturar a necessidade social dele pessoal com a opinião política, com o seu posicionamento político. Isso não pode acontecer. Você se confundir com o seu objeto de pesquisa, o seu objeto de luta, tem que ter um afastamento científico aí. Então, quer dizer, um outro problema é essa formação acadêmica que eu diria com uma palavra que é lamentável. Precisa-se sim, na grande maioria das instituições, não são todas, mas a grande maioria, precisa aumentar a militância e precisa aumentar a militância em cima da conscientização da ideologia materialista do Marx, certo? Ou então, refaz um fórum de serviço social e muda o representante ideológico, adota outro, adota o Adam Smith, neoliberal, né? Porque se é Marx, tem que ter Marx, tá certo? Né? Se é Kinder Ovo, tem que ter chocolate branco e preto. Então vamos lá. Bom, então vamos aí para um... Não, nem vamos para o próximo vídeo, dá para acabar nesse. Falei da formação acadêmica, o outro é voltar às raízes de militância. É necessário voltar às raízes de militância porque o que nós vemos na história do mundo é que a militância ela vai trazendo transformações. Por exemplo, hoje nós temos os sindicatos, certo? Os sindicatos antigamente eram vários sindicatos, eles eram por trabalhos. Então cada um que fazia uma atividade tinha um sindicato diferente. Demorou muito tempo para unificar esses sindicatos e se tornar o sindicato dos trabalhadores, certo? Então quer dizer, começa com um movimento celular, né? Micro, vários grupos espalhados que têm essa consciência, ou têm uma consciência muito próxima a essa, começam a se conscientizar, vão absorvendo experiências e vão se juntando, vão fortalecendo. Então, você trazer essa luta que vai influenciar na transformação da sociedade pressupõe que você tem que ter ferramentas para fazer com que essa luta aconteça. No serviço social, essa ferramenta é a ideologia marxista. Então é necessário voltar às raízes. Você lembra que eu falei agora do neoliberalismo? Das minorias? De como você pode ser enganado? Por isso, você precisa se voltar às raízes da tua ideologia para você compreender e não ser enganado por questões modernas, por questões que podem ludibriar você da tua luta, do teu direcionamento. Porque a doutrina vai mostrar para você que ela é de fato funcional. E aí você precisa então conhecer essa doutrina, essa questão.
Senão você sai apoiando o neoliberalismo. E depois não venha reclamar que não tem igualdade, a política tá zoada, nenhum político presta, as pessoas não querem mais saber de política. Só que você está ajudando todo esse processo. Porque você não compreende quais são as ações de fato. Certo? Então, voltar às raízes da militância é importante. Por exemplo, a gente vê que tem várias conquistas que elas são ensinadas erradas. Por exemplo, a abolição da escravatura tem algumas pontuações, né? Uma delas é assim, não, é porque, isso eu acho que já não ensinam mais. A rainha assinou lá porque estava muito triste a situação dos escravos. Isso aí é bullshit, historinha. De fato, se você for estudar, você vai ver que as movimentações dos trabalhadores e dos escravos, dos trabalhadores escravos, as rebeliões contra os seus feitores, contra os seus donos, eram muitas e se intensificava. Essa liberdade, a adoção dessa postura de abolição, não foi por nenhum motivo eurocêntrico. Foi porque a pressão estava muito grande. Pequenos grupos se mobilizando. Palmares. Então, todos esses acontecimentos são reações sociais que forçam a sociedade a se redirecionar. Então, se você não for um militante, se você não voltar à raiz, você não consegue fazer mudanças. Você não consegue participar das mudanças. Certo? Bom, então isso que eu tô falando é sobre voltar às raízes, tá certo? Bom, acho que é isso. Eu ia falar do terceiro setor e de estatização, mas eu vou falar de outro momento. Então, o que eu quero? Vamos concluir aqui, né? A conclusão é que é o seguinte: o serviço social precisa se reposicionar. E não pense você que você, com a sua visão, está certo, que vai adiantar alguma coisa. Você precisa passar a sua visão de domínio marxista, do serviço social, da postura militante para outros. Só você não vai conseguir. Só a sua faculdade não vai conseguir. É uma conscientização expansiva. Como Marx disse, proletários de todo o mundo, univos, né? Porque é o seguinte, ele vai falar também que a gente não tem nada a perder. A única coisa que a gente vai perder é os nossos grilhões. É aquilo que nos prende e aquilo que nos põe numa postura de escravização. Certo? Então não temos nada a perder, trabalhadores, né? Os trabalhadores não têm nada a perder, a não ser os seus grilhões. Então é isso aí, a luta tem que ser feita. A academia, os professores conscientes e militantes precisam militar cada vez mais. É preciso entender Marx, é preciso falar de Marx, é preciso entender qual é a nossa militância enquanto socialista. É muito estranho um aluno de serviço social sair do curso de serviço social sendo de direita, sendo conservador. É muito estranho, isso sugere aí uma fragilidade na doutrina para ensinar o que é necessário, tá certo? Então, vamos focar para ver se a gente consegue aí desenvolver melhor tudo isso. Certo? Bom, fica esse recado, não fique triste, não fique bravo, fica esse recado, essa foi mais uma breve nota, certo, sobre o serviço social. Eu espero que você tenha entendido e comece a sua militância, comece o seu estudo, comece o teu foco na prática, tá certo? Isso aí, galera, valeu, então até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar isso daí com a galera, compartilhar nas tuas redes sociais, refletir sobre o tema, se inscreve no canal, clica no sininho quando tiver mais vídeos para você receber as notificações, tá certo? Bom, é isso aí então, fica mais esse toque, valeu e até mais.